16, de 1 a 15. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. O que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Irmãos, eu quero falar hoje a respeito de mordomos de Deus. Jesus aqui conta a história de um mordomo corrupto e infiel. Isso já nos dá um vislumbre de que esta questão de corrupção, especialmente corrupção com dinheiro, é coisa muito antiga. Eu li uma revista importante no meio dos cristãos no Brasil, a revista Ultimato, e eles dão conta de que são gastos trilhões de dólares todos os anos na corrupção, na cobertura, na corrupção e na cobertura da corrupção. É muito triste esta realidade. A respeito desta parábola de Jesus Cristo, com base no que queremos falar sobre mordomos de Deus, nesta parábola de Jesus Cristo, esta parábola é considerada uma das mais difíceis, porque Jesus fala a respeito de um administrador corrupto, através do que Jesus Cristo traz algumas lições preciosas para os seus discípulos. Eu tenho meditado a respeito do porquê esta parábola é considerada difícil. E a compreensão que eu tenho, e creio que outros me seguirão nisso, é que alguns, quando leem uma parábola de Jesus Cristo, especialmente com o teor desta, eles ficam talvez lá no íntimo um pouco duvidosos a respeito do caráter do Senhor Jesus Cristo. Sim, porque como é que alguém dirá, uma pessoa, como é que alguém pode citar um mau exemplo como lição? Irmãos, há muitos outros maus exemplos na Bíblia que servem de lição para nós, no sentido de que nós não vamos cometer o que os corruptos cometeram. E esta é a mensagem aqui. Tanto é que Jesus Cristo chama este administrador de corrupto, de ímpio e de infiel. Eu estava
procurando inspiração e outras ilustrações a respeito deste tema e deste texto, e eu li uma mensagem muito preciosa de um pastor norte-americano que intitulou a sua mensagem neste texto de Lições que os corruptos nos dão. Ele vai com lições preciosas aqui. Ou será que nós somos daqueles que só aprendemos de coisas positivas? Eu entendo que as lições que vêm de coisas negativas neste mundo são bastante dramáticas. Até porque qualquer um de nós, especialmente no tocante à corrupção, nós temos acompanhado, apesar de toda a cobertura governamental dos corruptos no Brasil, nós com certeza tiramos a lição de que nós não queremos ser apanhados nos sapatos destes conhecidos corruptos brasileiros. Infelizmente há muitos, mas há muitos mais do que no Brasil e no mundo todo. Haja vista a apresentação de quantos trilhões são gastos em corrupção no mundo, como foi citado pela revista mais recente, chamada Ultimato. Amados, a lição que nós podemos aprender logo de cara, logo de pronto, é que os mordomos, todos eles, portanto, todos nós, como mordomos, os bons e os maus, prestaremos contas da nossa administração, todos nós. E podemos aprender também que há estratégias que nós podemos usar como mordomos, esperamos que mordomos fiéis, porque a palavra de Deus diz assim: aquele mordomo corrupto, ele teve pelo menos uma estratégia para garantir o seu futuro. E não precisamos aqui fazer juízo de valor, podemos aprender que nós devemos e podemos estabelecer boas estratégias quanto ao nosso futuro de mordomos fiéis. Naturalmente, a corrupção deste mordomo da história de Jesus Cristo fica bem patente. É tão importante reconhecermos, irmãos, que a palavra de Deus fala muito, muito mesmo, apresenta muitos textos a respeito da nossa administração, como deve ser fiel, como deve ser de acordo com a vontade de Deus. Eu me surpreendi com o relato de um grande estudioso da palavra de Deus, onde ele diz que 1 de cada 10 versos da Escritura Sagrada no Novo Testamento tem a ver com a mordomia, ou seja, a administração de bens e outras coisas que Deus nos dá, porque Ele nos dá mesmo. Então é muito importante esta lição para nós. Podemos sim aprender desta história onde Jesus expõe a experiência de um administrador corrupto. O erudito chamado Joaquim Jeremias explica em um de seus comentários que esta história de Jesus Cristo com certeza tem a ver com um fato de corrupção que havia ocorrido há pouco tempo naquele ambiente onde Jesus Cristo ensinava e ministrava. Então, esta corrupção estava na mente, este exemplo de corrupção estava na mente do povo que ouvia Jesus, inclusive os seus discípulos. Então ele decide confirmar com aquela história que todos já conheciam, ele decide confirmar alguns princípios que jamais devemos esquecer, que o homem jamais deve esquecer. O que Jesus queria naturalmente era inspirar mordomos a serem fiéis. Um autor que ele disse assim: Jesus Cristo não estava interessado em aumentar as receitas para o seu trabalho. Com isso ele estava criticando o fato de que muitas vezes promoções de mordomia têm unicamente a finalidade em alguns ambientes de aumentar as receitas da igreja. Mas aqui não tem nada a ver com isso. O que Jesus está ensinando não é como aumentar a receita, mas como aumentar a fidelidade dos discípulos. Sim, porque discípulo de Jesus Cristo terá de ser fiel. Os infiéis já estão pecando e já estão separados da comunhão com o Senhor. Como nós queremos tirar deste texto, de toda esta palavra lida, desde o verso 1 até o verso 15, nós devemos tirar pelo menos algumas lições que são absolutamente fundamentais.
E a primeira delas é que o mordomo é aquele que reconhece Deus como dono de tudo. E a razão para esta compreensão deve ser, para nós que cremos na palavra de Deus, muito fácil. Por exemplo, Deus é criador de tudo e por isso Ele é dono. As primeiras palavras da Escritura, em Gênesis, no capítulo 1 e já no verso 1, nós lemos precisamente assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Com céus e terra Ele resumiu tudo o que há. E em capítulos subsequentes de Gênesis nós aprendemos alguns detalhes de como Deus criou. E os detalhes de como Deus, que é o Criador, o único Criador, como Ele fez, isso não é aceito por grande parte da nossa sociedade. Podemos, quem sabe, até dizer pela quase totalidade da nossa sociedade. Mas mordomos reconhecerão que Deus é dono de tudo porque Ele é o Criador. E este fato é apresentado não apenas no Novo Testamento, no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento. Pois lemos os primeiros versos do Evangelho de João o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, estava com Deus no princípio. Isso é referência a Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Mas os salmos, que dizem tanta coisa inspirativa, o texto talvez mais lido da palavra de Deus sejam os salmos, mas no Salmo 24 houve a confirmação desta verdade, que o Senhor é dono de tudo porque é Criador. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Mais um exemplo apenas de que Deus é Senhor de tudo. No capítulo, no Salmo 50, quero dizer, versos 10 a 12: pois todos os animais da floresta, diz o Senhor, são meus, como são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. E não apenas Ele criou e mantém. E sendo o Senhor o dono de tudo, Ele jamais transferiu a sua posse. Jamais transferiu a sua posse. Contudo, na sua soberania e no seu poder, Deus deu autoridade para o homem administrar o que é dele, o que é de Deus. Em Gênesis 21:28, isso está bem patente. Ele disse: agora vocês administrem o meu mundo, administrem o meu mundo. Ele delegou isso. Ele delegou apenas a administração. Então, irmãos, nós, em referência à nossa relação com Deus, que é o dono de tudo, nós como administradores, podemos até nos esforçar, e às vezes nos esforçamos mesmo, lamentavelmente, para negar esta realidade, negar que Deus é dono de tudo. Alguns homens querem usurpar o direito de Deus ao que é dele, mas nós jamais podemos mudar esta relação. Jamais podemos mudar esta relação. Ele é o dono e nós somos administradores. Inclusive, jamais podemos mudar o fato de que a nossa administração daquilo que Deus nos dá é só por um tempo limitadíssimo. A idade, o limite da idade bíblica, segundo o Salmo 90, é 70 anos. E o famoso Wilker, artista brasileiro, não chegou nem ali. Mas é um tempo muito limitado, muito limitado. E nós não podemos mudar este fato. Nós somos administradores das coisas do Senhor por um pequeno tempo.
Uma outra realidade interessante que tem a ver com o fato que Deus é o dono de tudo e nós somos os administradores, é nós pensarmos que há, na verdade, uma relação muito íntima entre o fato da nossa salvação por obra e graça do Senhor Deus por meio de Jesus e a nossa administração das coisas que Ele nos dá. Há uma impossibilidade de separarmos salvação de boa administração das coisas de Deus. Quando há conversão e nós nos tornamos discípulos, não há nenhum outro caminho sugerido ou apresentado nas Escrituras, se não usarmos corretamente tudo aquilo que Deus nos dá. E para nós que somos de Jesus e estamos desejando uma boa administração, nós temos até mais razões do que aqueles que não reconhecem Deus como o Senhor e o Salvador. Sim, porque nós, individualmente crentes, fomos, obviamente, criados por Deus como tudo mais, mas nós fomos recriados por Deus quando comprados por um alto preço. Como nos diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6, versos 19 a 20. Este assunto de relacionamento com Deus e a maravilha de termos sido criados e recriados em Jesus Cristo é tão importante que eu quero invocar o poder das Escrituras sobre nós, porque ele é palavra de Deus. No capítulo 6, em 1 Coríntios, versos 19 e 20. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Nós somos de Deus, não somos de nós mesmos. Aí ele diz no verso 20: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus no seu próprio corpo. Então, irmãos, aqui está a primeira coisa fundamental no tocante às realidades da nossa administração das coisas de Deus. Deus é o dono de tudo. Nós já deixaremos de ter muitos problemas na administração daquilo que Deus nos dá, não apenas as riquezas materiais, mas tudo mais, a influência, os dons, os talentos, tudo que você imaginar. Se nós entendêssemos isso, Deus é o dono de tudo. Seria bom então nós dizermos para nós mesmos, se comportamos com essa realidade: eu detesto aquele negócio, diga para você mesmo alto, ou então diga para o seu amigo do lado. A razão por que eu detesto é porque isso é prática de igreja que não tem nada a ver conosco, que não tem nenhuma seriedade, só tem manipulação. Para mim isso tem cheio e forte de manipulação. Então não diga para ninguém não, até porque não fará grande efeito, só faz efeito mesmo na sua vida. Você tem de dizer para você mesmo, se você é de Deus, é de Jesus Cristo, o seguinte: Deus é dono da minha vida. E se você precisa repetir isso todo dia, faça isso, para que você haja dentro do que é plano de Deus para a sua vida como mordomo. Primeira coisa é: Deus é dono de tudo. Se você não sabia disso, se você não levava a sério esta realidade, vai fazer muita diferença na maneira como você lida com tudo na sua vida, e Deus será glorificado. Mas, amados, há uma outra realidade importante, e eu trago isso em segundo lugar, porque a primeira coisa em administração das coisas de Deus é reconhecer que Ele é o dono. Mas a segunda é entender que nós somos os administradores. Desde a cultura egípcia, nós sabemos que mordomo tem a ver com aquele que administra uma parte do Estado. Lá era assim, ele era chamado de mordomo por um nome egípcio, que não vem ao caso trazer para os irmãos. Mas, irmãos, a palavra para mordomo do Novo Testamento é oikonomos, que quer dizer a lei da casa. A lei da casa, aquele que administra a casa. E todos nós, indistintamente do mundo, somos os que cuidamos da casa, somos os administradores. Mesmo aqueles que nada entendem sobre a palavra de Deus e ordens de Deus, têm esta mesma responsabilidade. E já dissemos por quê? Porque feitos por Deus,
todos feitos por Deus. Então devem isto para o Senhor. E mordomos que somos, nós precisamos ser fiéis. Como eu já disse, 1/10 dos textos do Novo Testamento tem a ver com a nossa mordomia, a administração das coisas que Deus coloca à nossa disposição. E às vezes nós nos enganamos com alguns textos da palavra de Deus, mas não é bom que vivamos assim enganados. Em Mateus, no capítulo 25, tem uma palavra muito longa do Senhor Jesus Cristo. Ali no verso 14 a 46, nós aprendemos muitas coisas especiais sobre a parábola dos talentos e também o julgamento das nações. E nós jamais devemos imaginar que especialmente a parábola dos talentos tem a ver apenas com produtividade. Quem ganhou 5 talentos produziu mais 5. Quem ganhou 2 produziu 2. Então a ideia, se fosse só produtividade, é o seguinte: o que produziu mais 5 vai ser condecorado porque produziu. Mas quando nós vemos que a palavra para os 2 é a mesma, bem-estar, servo bom e fiel, nós vemos o quê? Nós vemos que a questão não é produtividade, a questão é fidelidade. Nós temos de ser fiéis com o que Deus coloca em nossas mãos, especificamente. Não tudo, não são todas as coisas que Ele deu para o mundo, são as coisas que Ele deu para mim. E isso é uma responsabilidade pessoal. A fidelidade é tão importante que ela é confirmada neste texto. E nós, para recapturarmos o melhor entendimento sobre o que é o mordomo fiel, não há outro caminho melhor, mais excelente, do que nós observarmos o supremo exemplo de mordomo nas Escrituras. E seria em vão nós procurarmos na vida do homem que recebeu de Jesus, do Senhor 5 talentos, e o Senhor tinha expectativa de que os talentos fossem desenvolvidos. Nós temos de ir ao âmago da questão, e eu quero então sugerir aos irmãos que nós temos de ir à vida do Senhor Jesus Cristo, porque a vida e os ensinos do Senhor Jesus Cristo são o supremo exemplo de mordomia para nós. Eu quero comentar alguns fatos da vida do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, quando ele era ainda adolescente, cerca de 12 anos, ele fica no templo. Seus pais, a mãe verdadeira e o pai de criação, José, ficam preocupados, e provavelmente outros parentes também. Olha, Jesus Cristo desapareceu, voltaram a Jerusalém e lá o encontraram. E a palavra de Jesus já é, naquele tempo, aos 12 anos, vocês não sabiam que eu precisava tratar dos negócios do meu pai? Isso, sem dúvida alguma, é uma evidência de que ele sabia de suas responsabilidades e queria cumpri-las, como as cumpriu da melhor maneira possível. Ele tinha a concepção, como todo homem aqui na terra, e ele sempre foi todo Deus também, que ele precisava prestar contas da sua vida para o Pai. Outra vez, no batismo, ele tem a convicção de que Deus, o Pai, tem um plano para a sua vida. Por isso que quando ele vai a João Batista e diz, o João Batista estava batizando outros, ele aparece ali e diz que ele queria ser batizado. João Batista ficou assustado e disse: jamais, eu não tenho nenhuma condição de fazer isso. Mas Jesus disse para João Batista o seguinte: convém que nós cumpramos todo o plano do Pai, todo o plano do Pai. Irmãos, no ato final de Jesus Cristo, também ele demonstra a sua mordomia, porque uma das últimas palavras de Jesus Cristo, que nós lembraremos dentro de poucas semanas, de maneira constante para a nossa própria inspiração, ele disse: nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ele está prestando contas de uma responsabilidade que ele tem de ser sua, porque mordomo por excelência, administrador das coisas que o Pai coloca à sua disposição. E nesse sentido, para a bênção, a alegria e satisfação de todo homem que nele crê. Amados, é necessário que nós sejamos fiéis como mordomos.
Então eu quero dar uma definição para aqueles que não são muito afeitos a estudos desta natureza. Mordomo fiel é aquele que reconhece Deus como dono de tudo por direito de Deus, devido à criação e à salvação. E ele reconhece e coloca a sua expressão de vida no culto a Deus, culto por meio da administração das dádivas que Deus coloca em suas mãos. Dito isso, eu quero trazer para os irmãos algumas orientações que Jesus Cristo acrescentou depois da história do mordomo infiel e corrupto, algumas lições específicas de Jesus Cristo no texto livre. Elas devem e têm poder para mudar a nossa maneira de agir no tocante à nossa responsabilidade como mordomos de Deus. Eu me refiro a alguns destes versos. E a primeira coisa que quero dizer é que nós precisamos ter, segundo Jesus Cristo, integridade quando somos ricos ou quando somos pobres. Ricos ou pobres. Eu vou ler um texto para os irmãos. Ele diz assim: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Por causa destas palavras de Jesus Cristo, é que nós não precisamos e não devemos esperar por um momento de abastança e riqueza para cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, no tocante à nossa mordomia com fidelidade. Sim, porque mesmo quando somos ainda pobres, e é assim que todos começamos, a palavra das Escrituras diz que nada trouxemos para este mundo, mas diz também que nada levaremos deste mundo. Mas antes de sermos levados para Deus, é muito comum que adquirimos mais bens, mais dinheiro, mais influência, desenvolvemos os nossos talentos, mas é lá do início que nós precisamos cumprir a vontade de Deus, a vontade que Ele tem, o desejo que Ele tem, a inspiração que Ele dá para sermos fiéis no pouco ou no muito. No tocante exclusivamente à entrega dos bens, muitos pais e mães responsáveis e interessados na vida espiritual de seus filhos, no sentido de que eles venham um dia a ser fiéis, eles começam a trabalhar os seus filhos desde muito cedo. É por isso que alguns dos nossos pais, quando nós éramos bem pequeninos, ainda nem entendíamos esta realidade, ou não podíamos ler este texto. No momento da entrega formal na igreja, no meio de um culto, na hora da entrega de dízimos e ofertas, eles nos colocavam uma moedinha na mão e diziam para nós: vá lá e entregue a sua oferta. E é assim que muitos de nós aprendemos. Mas eu quero crer que os mordomos infiéis na igreja não têm esta ideia e esta criatividade tão abençoadora. Eu imagino quanto nós devemos aos nossos pais, ou a pessoas responsáveis por nós no período do nosso crescimento, por nos terem feito entender a verdade de que todo servo de Deus precisa ser administrador fiel dos seus bens. Eu tenho certeza que nós devemos a fidelidade de muitos dos irmãos aqui a estas práticas, não apenas a motivação que outros davam, mas a motivação que Deus mesmo deu, para que pessoas, mesmo quando ganhando um salário irrisório, um salário de fome, como alguns dizem, mas têm sido fiéis. Esta experiência com Deus que faz com que pessoas tão pobres não percam o privilégio da sua fidelidade a Deus na entrega de seus bens materiais, que é exemplo da entrega de outras posses, outras capacidades da sua. Clotilde e não Francisco, duas pessoas extremamente pobres que nos honraram com sua presença como membros desta igreja por bom tempo e até o tempo da sua morte. Eles eram absolutamente fiéis no pouco.
Eu conto a história do dia em que atravessei o rio, fui ao casebre, onde morava, experimentei um drama na minha vida ao entrar no casebre, porque o casebre era no fundo do terreno de uma grande fazenda, onde havia uma casa grande do dono, e lá no vizinho estava a casa. E a casa era tão baixa que a parte de baixo da tesoura que segura o telhado era da altura da minha testa. E quando eu disse, irmã Clotilde, ela disse, entre, pastor, eu quis entrar atravessando a tesoura. E com aquela pancada violenta, eu caí e desmaiei. Quando eu acordei, ela estava regando o meu corpo todo, a começar pela cabeça, com um balde de água. E quando eu voltei, ela cuidou de mim, eu finalmente fiquei bom, dei o meu recado. Quando eu estava para sair daquela visita, ela disse assim, pastor, pelo amor de Deus, há muito tempo eu não vou à igreja. Leve-me disso. Pastor que se preza não carrega desde o ninguém, mas naquele dia eu pequei. E eu peguei o dízimo para trazer, porque eu sabia que ela não tinha como vir aqui, era para ajudá-los. E o dízimo não estava dentro de envelope, eu vi o valor. O valor era, do ponto de vista humano, irrisório. Era igual a moeda daquela viúva que deu mais do que todos os demais no tempo de Jesus. Irmãos, quando eu peguei o dinheiro, veio um pensamento diabólico na minha mente. O pensamento diabólico é o seguinte, irmã, Deus sabe da sua pobreza. O pensamento, Deus sabe da sua pobreza, use isso para a senhora. Mas irmão, do outro lado, o Espírito Santo de Deus me disse assim, eu não tenho nenhum direito de tirar desta mulher e deste homem o privilégio de exercerem a sua mordomia. E eu trouxe. Por um momento ela não deve ter entendido as minhas pausas, mas foi isso. Eu tive um pensamento diabólico, mas eu tive a orientação divina sobre esta realidade. Ela precisava, como todos nós precisamos, ser fiéis no pouco e no muito. E quando somos infiéis no pouco, a verdade é que seremos infiéis no mundo. Porque quando crescem as riquezas, e este é só um aspecto da mordomia e não todo ele, quando nós crescemos em capacidade econômica e financeira, crescem também as dores e crescem também os desejos, inclusive os maus desejos. Sim. E se quiserem alguma explicação sobre o que estes maus desejos são, eu posso dar. Muitas pessoas que são infiéis a Deus, mesmo vivendo no meio dos fiéis, quando ficam ricos, abandonam Deus, abandonam a sua esposa ou o seu esposo e dão mau testemunho na sociedade. Entram em corrupção, porque é verdade o provérbio da minha avó materna, Rainha Heiker, crente a sua vida toda, até os 93 anos. A medida do ter nunca se enche. A medida do ter nunca se enche. Amados, isto é muito sério. Quem é fiel no pouco é fiel. Infiel no pouco é infiel no muito. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Irmãos, nós precisamos ser íntegros como mordomos. E é bom começarmos cedo, antes de sermos tocados pelas tentações poderosas, especialmente em uma sociedade consumista e ao mesmo tempo miserável, como é a sociedade humana. Mas, irmãos, outra coisa é que neste texto também Jesus Cristo diz claramente que nós devemos provar aqui, deste lado da eternidade, se nós somos
confiáveis ou não. Porque este tempo aqui é o tempo de prova para a nossa vida. É rápido este tempo aqui, mas é o tempo de prova. Está escrito aqui: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Jesus Cristo está dizendo que as verdadeiras riquezas não são estas aqui, são aquelas lá, do outro lado da eternidade. A questão é que há pessoas que, até com uma autodefesa lamentável, ele diz assim: a outra realidade nem sei se existe. É lamentável que algumas pessoas que participam da vida cristã, de fato, tenham perdido esta concepção, que é tão antiga no meio dos homens, de que há vida lá. Até os egípcios, sem a revelação que nós temos, quando levavam seus mortos para a sepultura, colocavam lá um barco, que era para que eles atravessassem com segurança para o outro lado a vida eterna. Mas há crentes que, com toda a experiência com Jesus, a história verdadeira da sua ressurreição e as promessas que tem a ver com o futuro, não creem nisso. Mas é bom que creiamos, porque aqui nós estamos experimentando, nós estamos sendo provados. Este é o campo de testes da nossa mordomia, da nossa administração. Mas em terceiro lugar, no verso 13, nós temos outra palavra de Jesus Cristo de orientação para quem é mordomo de Deus, ou quer ser. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem, está dizendo, é impossível servir a Deus e às riquezas. Tenho certeza que é por causa deste princípio que Jesus Cristo disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha como aquela que nós usamos para costurar, no meu entendimento, do que o rico, é classificado, avarento, entrar no reino dos céus. Irmãos, mordomo de Jesus Cristo, mordomo fiel, leva a sério a sua dedicação a Deus, porque ou nós nos dedicamos a Deus, ou fazemos das nossas riquezas o Senhor da nossa vida e experimentamos as tragédias consequentes desta loucura. Amados, são poucas as coisas fundamentais ditas hoje de manhã com base neste texto. Eu quero repetir isso. Nós temos de ser mordomos de Deus, porque Ele é dono de tudo. E Ele nos fez, por sua obra e graça, administradores dos seus bens. E devemos louvar e exaltar o seu nome com fidelidade na administração de tudo que Ele coloca à nossa disposição. A minha oração é que, aprendendo esta lição do Senhor, nós vivamos dias melhores e sejamos exemplos de fidelidade, a fim de que aqueles que hoje vivem em nosso meio passem a viver e a andar neste mesmo caminho, e aqueles que estão à nossa volta reconheçam que para nós a confiança em Deus e na pessoa de Jesus Cristo é algo real, no que estamos envolvidos, não por causa de vivermos no meio de uma igreja que prega a respeito da mordomia dos bens e de todas as mais posses que temos, mas porque esta é realmente a vontade de Deus, que Ele nos ajude e abençoe. Amém.